Percorrendo as estreitas ruas de Veneza, visitantes de todo o mundo engolem a população local, deslocando-se em ritmo acelerado, parando e reunindo-se para observarem, maravilhados, mais um local conhecido. A cidade que atraiu estas pessoas já existia em finais do século XV. Então, como agora, as pessoas vinham de locais diferentes, distantes, passando entre os magníficos edifícios com as suas roupas exóticas e misturando-se com os venezianos, enquanto alemães, húngaros, eslavos e turcos espalhavam o bulício do comércio por toda a cidade. Veneza tinha uma grande densidade populacional. Era uma cidade rica e cosmopolita. Os edifícios antigos e modernos eram constantemente decorados com frescos, ornamentos e esculturas renascentistas. Nesta grande vitrina natural, as características principais eram a luz e a cor. Neste local, o ambiente parece muitas vezes estar carregado. Depois, de repente, tudo começa a brilhar devido ao efeito da luz refletida na água. As cores mudam diversas vezes durante o dia e alteram-se completamente com o passar das estações. Atualmente, as pessoas que visitam Veneza continuam a ficar encantadas com as mudanças da luz e o seu efeito na paisagem. É inútil tentar explicar racionalmente este fenómeno espantoso. A beleza de Veneza, em constante mutação, é um prazer dos sentidos. Pelo que sabemos, os pintores da chamada escola veneziana dificilmente poderiam ter pintado a cidade de outra forma. Se imaginarmos a nossa escola como uma árvore, então Giovanni Bellini foi sem dúvida a raiz. Sei-o porque passei algum tempo no ateliê que ele partilhava com o irmão Gentile. Na altura, ambos estavam a realizar importantes inovações ao nível da pintura, utilizando, por exemplo, telas em vez de madeira e, principalmente, passando dos tons escuros para os tons claros. Com esta coroação da Virgem, Bellini transformou-se no primeiro pintor no norte da Itália a abandonar o hábito de pintar figuras sagradas sobre um fundo dourado. Ao invés disso, Bellini pintou-as sobre fundos iluminados, abrindo assim novos horizontes para as figuras da Virgem e de Cristo. A arte de Giovanni Bellini sofreu uma revitalização profunda no final da sua vida. Nunca o vimos hesitar minimamente em aceitar o desafio das gerações que não podiam ter admirado verdadeiramente a sua obra. Durante aqueles anos, Bellini dedicou-se às variações sobre o tema da Virgem e do Menino, respondendo a todas as novas versões do assunto, pintadas por mim e por Sebastiano del Piombo.
O retábulo de São Zacarias, com a sua moldura em mármore, é um bom exemplo da obra de interiores de Bellini, que criava assim um novo tipo de trompe-l'œil. A principal característica do trabalho é um imponente nicho absidal clássico. De cada um dos lados está representada uma cena pastoral de onde parece emanar uma forte luz. As cores fortes invadem a atmosfera límpida do campo. O legado artístico de Giovanni Bellini continuou com a Virgem de Castelfranco, de Giorgione. Batizada em homenagem à cidade onde Giorgione nasceu em 1477. Porém, neste caso, as cores são suaves, desvanecentes em etapas precisas até desaparecerem no horizonte, um efeito que transmite a escuridão típica da região. A Virgem é representada num tronco elevado com a paisagem ao fundo, erguendo-se imponente sobre a parede vermelha à frente da qual se encontra São Liberale e São Francisco. O efeito borrão típico dos esboços do mestre de Florença Leonardo da Vinci, que visitou Veneza em 1500, teve alguma influência no trabalho de Giorgione. Porém, o seu principal meio de trabalho era a cor, muita cor. A Virgem de Castelfranco significou também uma experiência com uma técnica nunca antes utilizada na pintura. Uma apresentação inovadora de objetos e figuras filtrada através da imaginação e dos sentimentos, onde até mesmo a perspectiva podia ser exagerada. Giorgione foi o primeiro pintor secular da Escola de Veneza. O seu talento como músico contribuiu ainda mais para o seu sucesso na sociedade. Giorgione atraía mulheres bonitas, assim como imensos clientes que lhe encomendavam obras e deixavam a escolha do tema a pintar totalmente ao seu critério. Uma das principais razões por que as pessoas das classes altas procuravam o seu trabalho era o facto de ele ser o maior expoente de uma arte que na altura era conhecida como impressiva. Este era um tipo de pintura que era ao mesmo tempo um jogo intelectual, com alusões enigmáticas e eruditas que apenas alguns podiam interpretar. Podemos não compreender totalmente o simbolismo complexo de A Tempestade, mas isso não diminui o prazer que sentimos ao ver a mestria com que o pintor utilizou a luz e a cor. O desenho em perspectiva, marco técnico e estilístico da pintura do século XV, já não domina o panorama da pintura porque Giorgione não desenha. Giorgione alcança a sua atmosfera, as suas figuras e as suas paisagens magníficas, recorrendo pura e simplesmente à modulação da cor. A técnica de Giorgione faz lembrar a técnica de um compositor que dispõe as notas e as relaciona de forma precisa com a nota dominante da composição. Leonardo da Vinci também utilizava este método, mas a utilização que fazia do claro-escuro, o contraste entre luz e sombra, não era tão livre e variada como a de Giorgione. Esta nova e emocionante forma de utilizar a cor encontra-se bem exemplificada em quadros como O Homem Armado e O Escudeiro, pintado em 1501. A técnica é realçada pela utilização de um duplo sujeito e pelo equilíbrio subtil da composição. A disposição dos dois homens estabelece perfeitamente a diferença de estatuto entre ambos. Sabe-se muito pouco acerca da vida de Giorgione. O pintor morreu jovem, em 1511, aos 34 anos, provavelmente com peste, embora se diga que a sua morte ficou a dever-se a um desgosto amoroso. Giorgione não soube o que era a velhice, mas pintou-a com grande subtileza neste retrato de uma anciã. A senhora tem na mão direita uma estola onde estão escritas as palavras Col tempo, passagem do tempo. Giorgione significa Grande Giorgio, e Giorgione era-o sem dúvida.
Existe alguma polémica à volta da autenticidade de alguns dos seus trabalhos, mas outros são considerados universalmente como sendo da sua autoria. Um destes é, sem dúvida, o retrato duplo pintado em 1502, onde o estado psicológico do sujeito é representado em grande contraste. A figura em primeiro plano encontra-se melancólica, quase perdida num mundo de pensamentos, enquanto que a figura em segundo plano tem um ar sensual e uma expressão viva e curiosa. Segundo os relatos da época, estas duas figuras correspondem a facetas diferentes da própria personalidade de Giorgione. Sensual na aparência, mas profundamente sensível. A laranja, o símbolo grego do amor agro e doce, encontra-se na mão esquerda, tradicionalmente a mais pura, do homem, em primeiro plano. Quis o acaso que Giorgione tivesse a trabalhar no seu estúdio um jovem que era mais do que um simples aprendiz. Na verdade, aquele jovem estava destinado a alcançar ainda maiores feitos juntamente com Giorgione. O seu sobrenome era Vecellio, mas é mundialmente conhecido como Tiziano. Quando saí de Cadore, a minha cidade natal, para plantar as minhas raízes na água da lagoa, o século XVI tinha começado há muito pouco tempo. Eu tinha apenas 9 anos e comecei a minha primeira aprendizagem com o mosaísta Sebastiano Zuccato. Porém, já sabia que não tinha nascido para me limitar a desenhar para os outros. Por isso, em breve, aproximei-me de Giovanni Bellini, o pintor oficial de Veneza. Para mim, era difícil gostar das pinturas académicas e épicas do meu mestre. Eu lembro-me até de que costumava desafiá-lo com os desenhos que fazia. O estilo de Gentile Bellini caracteriza-se pela grande atenção dada aos pormenores. Diz-se que Bellini era amado pelos seus concidadãos por retratar o máximo de pessoas possível nos seus quadros. Além disso, era também muito querido devido ao grande cuidado com que retratava Veneza, como se fosse não só o pintor oficial da cidade, mas também o seu cronista e geógrafo. O trabalho de Vittorio Carpaccio, contemporâneo de Bellini, demonstra a mesma obsessão pelos mais ínfimos pormenores. A sua pintura narrativa é intensa e elegante, mas por vezes parece inspirar-se numa cidade insular mais imaginária do que real, uma Veneza onde as roupas eram ainda mais exóticas, as cores mais vivas e os visitantes mais idealizados do que na realidade. Em breve, deixei o estúdio de Gentile e fui para o do seu irmão Giovanni. Pouco depois, conheci Giorgione. Queria aprender o seu método e trabalhar apenas utilizando a cor, sem passar por quaisquer outras etapas preparatórias, nem sequer pelo esboço básico. Foi com ele que aprendi os segredos que enchem de sangue as veias das minhas criaturas e que lhes conferem vida e luminosidade. Um quadro datado de 1511 mostra a arte de Tiziano aliada à arte de Giorgione. Pensa-se que Giorgione tenha começado o quadro Concert Champêtre e que Tiziano o terá concluído. Tiziano deve a Giorgione o gosto pelas composições enigmáticas, então muito do agrado dos clientes ricos. Estes clientes apreciavam as cenas com elementos clássicos e o requinte. Tiziano dava-lhe estas duas coisas, mas os seus nus ultrapassavam tais restrições, alcançando um estatuto superior,
quase divino. A composição de música é também um tema muito utilizado. A pequena figura do monge é um exemplo perfeito da grandeza de Tiziano. Sobre o fundo preto, a cabeça do monge está inclinada para trás e o seu rosto demonstra uma expressão de concentração inspirada, enquanto as suas mãos retiram melodias doces do piano. Na Igreja da Salute, em Veneza, encontra-se um quadro que, recorrendo a um tema clássico da iconografia cristã, retrata figuras nobres da burguesia rica, que constitui a maior parte dos clientes de Giorgione e de Tiziano. O quadro representa a casa de Gioacchino, onde aparece retratado o próprio Tiziano. O pintor tinha lugar entre aqueles venezianos ricos e famosos que representavam santos e apóstolos. Este é um testemunho de que Tiziano era agora considerado um grande pintor. Na segunda década do século XVI, Veneza foi varrida pela peste, que talvez tenha sido responsável pela morte de Giorgione. A doença infectou com certeza milhares de venezianos. São Marcos no trono, também na Igreja da Salute. É uma espécie de ofrenda votiva àquele período perigoso. Os santos cirurgiões, Cosme e Damião, apontam o sofrimento como se pedissem a intercessão de São Marcos, o santo patrono da cidade. São Marcos encontra-se sentado no seu trono, envolto numa certa obscuridade, como se refletisse sobre os terríveis acontecimentos da altura. O modelo para este quadro já não foi a Virgem de Castelfranco de Giorgione. Tiziano estava a tentar levar a sua arte muito mais longe, utilizando formas majestosas e cores que parecem vibrar no ar e na luz. Pouco depois, Tiziano recebeu uma encomenda de um quadro para o altar da Igreja dos Frari. O público veneziano, habituado às composições estáticas dos irmãos Bellini, recebeu mal o quadro de Tiziano, achando-o profundamente chocante.
Em Veneza não havia admiradores da grandiosidade de Miguel Ângelo. Por isso, ninguém estava preparado para apreciar uma representação tão realista e dinâmica de um acontecimento sagrado. A Assunção de Tiziano está repleta de uma emoção arrebatadora, refletida no grupo de apóstolos que lamentam a partida da Virgem Maria, que é escoltada por anjos até ao céu. As partes superior e inferior do quadro estão repletas de ação, de uma forma até então nunca vista em pintura. Paradoxalmente, este quadro polémico foi uma das poucas encomendas que Tiziano concluiu no prazo estipulado. Em 1515, Tiziano era o pintor mais importante de Veneza, recebendo muitas encomendas. O pintor nunca recusava trabalho, mas nunca o entregava no prazo estipulado. Os pedidos dos membros mais ricos e influentes da sociedade tinham sempre prioridade máxima para Tiziano. Quando Niccolo Aurelio, secretário do governo de Veneza, lhe pediu um quadro para o seu casamento, Tiziano aceitou imediatamente. O resultado foi Amor Sagrado e Amor Profano, uma das suas maiores obras-primas. Concebido como uma espécie de tratado moral sobre o amor, adequado à celebração de um casamento, o quadro é uma alegoria clássica ao amor, escondendo um conceito filosófico completo. Tal como a alegoria de A Primavera de Botticelli, o quadro ilustra as teorias neoplatónicas do equilíbrio harmonioso no amor conseguido graças a uma fusão entre o sagrado e o profano. A Vênus vestida enfatiza a ligação à Terra no seu papel de mãe da natureza. E um pouco mais acima temos a deusa Vênus desnuda, simbolizando o celeste com a mão esquerda a apontar para o céu resplandecente num pôr-de-sol multicolorido. E o simbolismo continua nos relevos do sarcófago. O amor profundo rejeitado pelos neoplatónicos é representado por um corcel empinado, símbolo da paixão indómita. Do outro lado, a imagem obscura de um homem a atacar outro. Embora Tiziano tivesse pouco mais de 30 anos, os seus quadros eram famosos entre as pessoas influentes e os homens famosos de toda a Itália. No seu quadro Homem com Luva, concluído em 1523, o fato escuro realça os outros objetos e o fundo escuro concentra a atenção do observador no rosto. A brancura intensa da camisa branca contrasta com a escuridão e confere ao retrato uma grande profundidade. Temos assim um jovem de finais do Renascimento, com um bigode fino e uma expressão grave, ligeiramente tensa, um anel de nobre na mão direita e um par de luvas finas e macias.
Em 1526, após 7 anos de trabalho, Tiziano finalizou outra obra-prima religiosa, encomendada pelo legado papal Giacomo Pesaro. Tratava-se de um retábulo para a Capela da Imaculada Conceição, novamente para a Igreja dos Frari. O retábulo de Pesaro era uma peça comemorativa da vitória na Batalha Naval de São Maura, em 1502, quando as forças papais e venezianas derrotaram os turcos. Pesaro está ajoelhado a rezar. Atrás dele um prisioneiro turco de cabeça inclinada e um soldado com o estandarte da Casa Borgia, a família do Papa Alexandre VI. São Pedro observa a cena com ar benevolente. Por cima está a Virgem e o menino. Duas enormes colunas perfuram as nuvens, a porta do paraíso para os cristãos. Este quadro de Tiziano, tão radical na sua disposição e composição, pertence indubitavelmente à escola veneziana. A utilização arrojada da luz e da sombra é um aspecto que nenhum outro artista romano ou florentino da época tinha ousado experimentar. Na altura, eu era visto como o único pintor do norte de Itália capaz de desafiar Miguel Ângelo, que na altura estava a dar os últimos retoques nas esculturas dos túmulos de Giuliano e Lorenzo de Medici. Tive o primeiro contacto com o trabalho de Miguel Ângelo quando o seu amigo, Giorgio Vasari, me visitou e trouxe consigo alguns desenhos muito importantes. Recebi-o amistosamente, curioso por ver os desenhos. Porém, aqui em Veneza, não são muitos os artistas que admiram Miguel Ângelo, embora isso não tenha afetado a minha ligação com Vasari, que quando partiu para Roma me convidou a visitá-lo. Os desenhos de Miguel Ângelo levaram Tiziano a pensar de que forma poderia realçar ainda mais as formas representadas nos seus quadros. Estes quadros marcam um pequeno ponto de viragem, com a utilização de cores vivas e pulsantes. Tiziano e Miguel Ângelo são ambos grandes artistas, mas totalmente diferentes um do outro. Pintor em oposição a escultor, cor em oposição a desenho, movimento em oposição a precisão formal. Ao contrário do solitário Miguel Ângelo, ele estava encarregado de uma autêntica empresa. Como todos os outros pintores venezianos, eu tinha um estúdio repleto de inúmeros assistentes, aprendizes e ajudantes. O início da quarta década marcou o começo de um período de grande riqueza para Tiziano. O imperador Carlos V de Espanha reconheceu o talento de Tiziano ao declarar: "Trabalhou e vai continuar a trabalhar para mim." Além disso, os homens ricos e poderosos da Europa concorriam entre si para terem os seus retratos pintados por Tiziano. Este é o retrato do Duque Francesco della Rovere, um general da República de São Marcos. Tendo por fundo o seu escritório, vestido com a armadura completa, o general mostra-se alerta. O perfeito exemplo de um comandante militar de sucesso. No entanto, as sombras profundas por baixo dos olhos deixam indiciar as preocupações que acompanham tão alto cargo. Pelo contrário, o retrato da esposa de Francesco, a duquesa Eleonora Gonzaga della Rovere, é o protótipo da compostura e da serenidade. A duquesa encontra-se graciosamente sentada, envergando roupas e joias magníficas.
magnífico exemplo de uma primeira-dama do seu tempo. A beleza das mulheres de Veneza, presente nos retratos femininos de Tiziano, como é o caso de La Bella, pode ainda hoje ser observada nas ruas da cidade. Rostos magníficos, cheios de vida e com uma capacidade de doce sedução. Esta característica observada neste retrato encontra eco num trabalho posterior, a Vênus de Urbino. As características são surpreendentemente semelhantes, chegando até a pensar-se que as duas obras foram inspiradas na mesma pessoa. O cenário deste quadro é um ambiente privado e doméstico. A mulher retratada parece esperar que os criados lhe tragam a roupa e a ajudem a vestir. Entretanto, ela está deitada olhando-nos de forma ousada. Na Veneza da época, o pudor não tinha lugar, e os nus de Giorgione e de Tiziano são expressões de uma sensualidade encantadoramente natural. Em 1545, em resposta ao convite de Giorgio Vasari, desloquei-me a Roma. Vasari marcou um encontro com Miguel Ângelo no meu estúdio com vista para o Vaticano. Foi uma tarde encantadora. Miguel Ângelo, que me tinha sido descrito como um homem solitário e conflituoso, mostrou-se curioso e prestável. Falámos, como é lógico, de arte e de pintura. E ele mostrou-se muito impressionado com as cores do Danae, que eu estava a concluir na altura. Mais tarde, soube por Vasari o que Miguel Ângelo lhe disse depois de saírem do meu estúdio. Gosto muito da forma como ele usa as cores nos seus quadros, mas, meu caro Giorgio, é uma pena que em Veneza eles não comecem por aprender a desenhar. Se este homem, de modos tão magníficos e espirituosos, fosse tão ajudado por uma boa base em desenho como é pela natureza, então nenhum artista poderia chegar mais longe, nem pintar melhor. A Danae de Tiziano está acima de tais críticas. O seu rosto não está claramente focado, mas não existem características significativas no ambiente vago que desviem a atenção da deusa. Embora as duas figuras do quadro tenham uma atitude quase escultural que faz lembrar as imagens dos túmulos dos Medici e da igreja de São Lourenço em Florença, não existe o sentimento de tormenta que envolve o trabalho de Miguel Ângelo. As técnicas de coloração de Tiziano salientam a forma feminina em toda a sua beleza natural, mostrando as formas curvas explicitamente sensuais. Danae, seduzida por Júpiter disfarçado de chuva de ouro, é representada sobre um fundo claro escuro, com os contornos pouco definidos e pintada sem um esboço preliminar. Este é o exemplo perfeito do que viria a ser conhecido como luminismo. O principal trabalho do último período de Tiziano foi o Martírio de São Lourenço, que levou 11 anos a concluir. A cena do cruel tormento está retratada em toda a sua selvageria, iluminada pela luz das tochas e por uma enorme fogueira que arde sob a grade. O efeito da luz é conseguido graças à mestria da técnica de Tiziano. Um especialista da altura descreveu esta técnica como uma alquimia cromática, devido à sua capacidade para transformar a cor em cenas de um realismo
impressionante. Na altura, a Itália estava a atravessar um período menos feliz. A Espanha era agora a potência dominante, trazendo consigo os horrores da Inquisição. Tiziano estava velho e rico, pelo que não foi afetado materialmente e continuou a pintar, apurando ainda mais a sua técnica. Os seus últimos quadros apresentam uma qualidade inferior, com os sujeitos retratados de forma menos nítida, menos definida, dominada pelos seus extraordinários toques de cor. A genialidade do seu método tornou a revelar-se no princípio deste século com o aparecimento dos impressionistas. Cézanne foi um dos que mais invocou essa genialidade. Quando Tiziano era ainda vivo, um cronista da altura, o escritor Pietro Aretino, descreveu a joia das cidades, Veneza, ligando-a ao nome do seu artista mais famoso. Que belos golpes a natureza usou para empurrar o ar aqui e ali, separando-o dos edifícios, da mesma forma que Tiziano o separa quando pinta as suas paisagens. Em alguns locais, parece surgir uma cor verde azulada, noutros, uma cor azul esverdeada. Tudo composto num local real, segundo os caprichos da natureza, mestra de todos os mestres. A paisagem rompe de tal forma proeminente, seja onde for, com sombras e luz, que, sabendo que o seu autor era o espírito dos espíritos da natureza, gritei 3 ou 4 vezes: Tiziano, onde estás? Tradução e locução, ideias e letras.